Daniela Pérez, atriz e filha da famosa escritora de novelas Glória Pérez, teve sua vida interrompida por Guilherme de Pádua e sua esposa Paula Tomás, na noite de 28 de novembro de 1992. Esse caso chocou o Brasil e hoje eu vou te contar detalhes deste crime brutal que provavelmente você ainda não sabia, então fica comigo no vídeo até o final. Meu nome é Bruno Vilas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim o YouTube te avisa cada vez que um vídeo novo sair aqui no canal e você não perde mais nenhum caso como esse. Esse caso já é um pouco mais antigo, então dependendo da sua idade, talvez você nem saiba quem é a Daniela Pérez. Então eu vou começar apresentando ela para você. Daniela Ferrante Pérez Gazola, mais conhecida como Daniela Pérez, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 11 de agosto de 1970. Filha da famosa escritora de novelas Glória Pérez e casada com o também ator Raul Gazola. Com apenas 5 anos de idade, ensaiava seus primeiros passos na dança. Mais tarde surgiu o convite para dançar profissionalmente em uma das melhores companhias de dança do Rio de Janeiro, a Vacilou Dançou, da coreógrafa Carlota Portela. Dani, como era chamada entre os amigos, conheceu seu marido Raul Gazola em sua primeira participação para a TV, fazendo o papel de uma dançarina de tango na novela Cananga do Japão, da Rede Manchete, em 1990. Dani e Raul se casaram oficialmente no mesmo ano. O grupo de Daniela é chamado a convite da Rede Globo para serem dançarinos na novela Barriga de Aluguel, onde quem assinava o texto era a mãe da atriz, Glória Pérez. Daniela fez teste individual e acabou conseguindo sua primeira personagem, chamada Clô, uma bailarina que dançava no Copacabana Café. Devido ao seu carisma e talento, a personagem ganhou espaço na trama, e Daniela acabou chamando a atenção de Denis Carvalho, que lhe convidou para estrear a novela O Dono do Mundo no ano seguinte, fazendo assim o papel de Yara, irmã da protagonista vivida por Glória Pires. Mais tarde, já conhecida pelo grande público, a atriz interpretou a personagem Yasmin, uma jovem que despertava uma admiração do personagem gótico Reginaldo, vivido por Ellie Johnson, que seguia em todos os lugares. Yasmin era irmã da protagonista, vivida por Cristiana Oliveira, na novela De Corpo e Alma, sendo assim sua última novela. Agora que você já sabe quem é a Daniela, vou apresentar para você o Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua nasceu em Belo Horizonte no dia 2 de novembro de 1969. Guilherme se mudou de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro para tentar a vida artística. Como ator, fez uma pequena participação na telenovela Mico Preto, interpretando Narciso, em 1990. Em 1992, os caminhos de Guilherme de Pádua se cruzaram com o de Daniela Pérez, quando o mesmo conseguiu um papel na novela De Corpo e Alma, como Bira, um motorista de ônibus. Sabendo que Daniela Pérez era filha da autora da novela, Guilherme se aproximou de Daniela com o intuito de conseguir aumentar o seu papel. Devidamente apresentados, vamos ao crime. Em 28 de dezembro de 1992, a mistura de vários fatores, como os ciúmes de Paula Tomás, mulher de Guilherme, e a frustração de Guilherme com as fracassadas investidas em Daniela Pérez com o intuito de conseguir aumentar o seu papel na novela, culminaram para o crime que vou relatar a seguir. Após várias horas de gravação, por volta das 21 horas, Guilherme e Daniela saem do estúdio e lá eles se encontram com vários fãs que estavam na porta e acabam tirando foto com esses fãs. Inclusive, foi a última foto que se tem de Daniela viva. Eles então saem do estúdio, cada um pega o seu carro e supostamente vão para lugares diferentes. Porém, Daniela segue para um posto de gasolina e ao chegar no posto de gasolina, o frentista que deu o depoimento, ele diz que em paralelo ele observou um Santana branco. Ele até pensou no início que poderia ser um assalto ou algo do tipo, mas ao perceber que no carro ao lado que estava em paralelo com o Escort de Daniela era o Guilherme que estava dirigindo, o Guilherme de Pádua, ele ficou mais tranquilo. Afinal, os dois eram atores da mesma novela. Ele imaginou que eram colegas de trabalho e deviam estar indo para algum lugar em comum. Daniela sai do posto e eles seguem para uma estrada próxima a uma área de mata. Em certo ponto,
Parece que a Daniela foi pro carro de Guilherme, isso é comprovado mesmo durante as investigações. E dentro do carro do Guilherme, eles começaram a conversar e de repente ela percebeu que tinha alguém no banco de trás, porque acabou fazendo algum barulho. Estava escondido, mas tinha alguém no banco de trás. Quando ela olhou para trás e avistou que, na verdade, quem estava no banco de trás era a Paula Tomás, a mulher de Daniel, a Paula começou a xingar a Daniela, elas começaram a discutir. Houve uma briga ali dentro do carro, então a Daniela sai do carro, a Paula sai do carro também, elas começam a discutir ali nessa estrada escura, vazia, próximo de um mato. Então, isso foi relatado, gente, pelo Guilherme numa entrevista que ele deu. Ele tenta separar as duas, então ele segura a Daniela pelo pescoço e vai empurrando a Paula, com o intuito de não deixar com que a Daniela machuque a Paula. Afinal, ela estava grávida de 4 meses e essa briga continua, ele segurando a Daniela, empurrando a Paula. E em um dado momento, ele escuta um estralo e ele sente um peso no seu braço que chega a derrubar ele. Isso ele disse em entrevista. Essa é a versão dele, tá, pessoal? E aí, quando ele cai, ele percebe que a Daniela estava totalmente mole. Por isso, pesou no braço dele e eles caíram juntos. E naquele momento ele pensa que a Daniela já tá morta, que ele pode ter quebrado o pescoço dela e que ela morreu ali naquele instante durante essa separação da briga. Segundo ele, a Paula ainda estava descontrolada, mas ao perceber o que tinha acontecido, ela começou a se acalmar e os dois entraram em desespero, não sabiam o que fazer, eles pensaram ter matado a Daniela, então eles checaram o pulso, tentaram ouvir o coração dela, mas ao que ele diz, não tinha pulsação, não escutavam respiração, então os dois pensaram que realmente a Daniela já estava morta. Eles então moveram o corpo da Daniela para o meio do mato. Ele não conseguiu puxar a Daniela sozinho, então ele pediu ajuda para Paula e eles arrastaram a Daniela para o meio do mato com o intuito de esconder o corpo. Afinal, embora tenha sido um acidente, na versão dele, seria difícil explicar aquilo para a polícia, então ele pensou em deixar o corpo por ali mesmo e sair dali naquele momento. Só que ele ficou com medo de alguém ver o carro ou, sei lá, ou passar alguém pela rua e ver o que estava acontecendo. Então, ele deixou o corpo da Daniela no mato junto com a Paula e foi pro carro para adulterar a placa do carro. A placa do carro começava com LM. Então, ele pegou uma fita isolante preta e com muito cuidado ele conseguiu transformar esse L em O. Então, ficou OM. Ele trocou a placa da frente, adulterou a placa de trás e voltou para o carro com o intuito de ir embora. Ele imaginou que a Paula já estava dentro do carro, no banco do passageiro, esperando por ele. Quando ele entrou no carro que ele olhou para o lado, a Paula não estava lá. Então ele pensou, poxa, cadê a Paula? Então ele saiu do carro e foi procurar a Paula. De repente ele avistou que a Paula estava próximo do corpo da Daniela. Então ele foi indo até lá e batendo a mão nos bolsos porque ele pensou, pronto, a gente perdeu algum documento, alguma carteira e a Paula tá procurando lá próximo do corpo, né? Conforme ele foi chegando perto, ele percebeu que não, que na verdade a Paula estava golpeando a Daniela com algum objeto cortante, que ele disse que era uma tesoura. E ela descontroladamente dava tesouradas na Daniela. E ela tava com uma cara assim, de brava, de louca. Ele imaginou que... Ele diz em depoimento que ficou até com dó dela nesse momento, porque a menina já tinha morrido e ela ainda estava lá, descontrolada, em cima da menina. Ele então foi até lá, puxou a Paula, falou, vamos embora. Nesse momento ele disse que ele nem perguntou nada, porque naquela situação, tudo que estava acontecendo, ele viu que ela estava descontrolada, ele nem perguntou muita coisa, só falou, vamos embora. Então eles voltaram para o carro e saíram dali e foram direto para um posto de gasolina. Chegando no posto, eles pediram para que lavasse o carro todo, para que limpasse por dentro, para que deixasse tudo bem limpinho. Então eles lavaram o carro e foram para o apartamento embora. A Paula ficou no apartamento deles e acabou dormindo, e ele foi dar uma volta na praia. Guilherme caminhou na praia de Copacabana por volta de 1 hora e meia, e acredita-se que foi nesse momento que ele se livrou da arma do crime. Talvez ele tenha jogado essa arma do crime no mar. Isso é o que a polícia disse na época. Segundo a perícia, a arma do crime não era uma tesoura como eles relatam. Parecia mais como um punhal ou algo do tipo. No mesmo dia, a mãe da Daniela, Glória Pérez, ligou pro Guilherme 2 vezes. Ela sabia que eles sairiam mais ou menos no mesmo horário do Projac e ela queria saber se ele tinha alguma informação, porque eles não sabiam o paradeiro da Daniela.
E ele respondeu ela calmamente, disse que não sabia, que eles saíram mais ou menos no mesmo horário, mas que ela devia ter ido para algum lugar e logo ela apareceria, que era para Glória ficar tranquila. Porém, um advogado, Hugo da Silveira, passava por aquela estrada no horário de que tudo aconteceu e ele notou os 2 carros parados na beira da estrada e achou aquilo estranho. Então ele decidiu anotar uma das placas dos carros e quando chegou em sua casa ele ligou para a polícia e disse: olha, eu passei pela estrada tal e eu vi 2 carros lá, parecia algo suspeito, então a placa do carro é essa, eu acho que vocês deviam ir lá dar uma averiguada. Então os policiais foram para lá. E chegando lá só tinha um carro, que era o Escort da Daniela. Eles então resolveram entrar ali naquela área de mata que ficava próxima à estrada para ver se encontravam alguma coisa. E andando por ali, um dos policiais acabou tropeçando no corpo da Daniela. No dia seguinte, a notícia já estava em todos os jornais. Só se falava disso, só se falava que a atriz da novela, a atriz principal da novela, havia sido morta a golpes de tesoura ou de punhal, alguma arma do tipo, e de uma forma muito brutal. E todo mundo se comoveu, porque as pessoas gostavam da Daniela, ela já era uma atriz conhecida, então aquilo criou um caos no Brasil. Todo mundo só falava nesse caso. E quando teve o funeral, inclusive o Guilherme e a Paula foram ao funeral, consolaram a Daniela, consolaram a Glória, consolaram o Raul, marido da Daniela, como se nada tivesse acontecido, prestaram a última homenagem ali para Daniela, como se não fossem eles que tivessem assassinado a menina. Em paralelo, as investigações estavam em andamento para descobrir o assassino. E no dia seguinte, os policiais resolveram ir até o Projac e verificar os carros que tinha ali no estacionamento para ver se algum daqueles carros batia com a placa que o advogado descreveu ao telefone. Então eles chegaram em um Santana branco, com a placa LM1115, que era o carro do Guilherme de Pádua. Então eles perceberam que aquele carro havia tido a placa adulterada para OM1115. E esse foi o ponto que fez com que os policiais tivessem a certeza de que aquele crime foi premeditado, afinal ele adulterou a placa do carro. Ao serem interrogados pela polícia, tanto o Guilherme quanto a Paula confessaram o assassinato. Eles foram presos logo após a confissão e assim se seguiu até o julgamento. Eles foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe e por terem usado recurso para dificultar a defesa da vítima. Dia 15 de janeiro de 1997, Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão, o qual já havia cumprido 4 anos. O Guilherme recorreu à sentença, mas ela foi mantida. Já a condenação de Paula aconteceu no dia 16 de maio de 1997. Ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão, porém acabou caindo para 15 anos a reclusão dela. Antes do caso da Daniela, o crime de homicídio qualificado não era considerado como um crime hediondo aqui no Brasil. Então, a mãe de Daniela liderou um movimento onde defendia a inclusão do crime de homicídio qualificado na lista de crimes hediondos, conseguindo em 1994 mais de 1 milhão de assinaturas para aprovação do projeto de lei. Após todo o trâmite estabelecido pela Constituição Federal, o projeto de lei chegou às mãos do presidente da República, que na época era Itamar Franco, o qual sancionou a nova lei que incluía homicídio qualificado no rol de crimes hediondos. No entanto, essa nova lei não teve efeito no julgamento nem de Paula Tomás nem de Guilherme de Pádua, pois não podia ser feito retroativo. Os réus também foram condenados a pagar para a mãe e o pai da Daniela Pérez uma multa indenizatória no valor de 500 salários mínimos, além de custear todos os gastos com o funeral e enterro da atriz. Logo após a prisão, Guilherme e Paula se separaram. Hoje em dia, Guilherme de Pádua é pastor na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, e casado com Juliana Lacerda, que é a sua terceira esposa. Também tô com medo, Yasmin. Morte besta. Não fala assim. Se Deus não quiser, a gente não morre. Pronto. Você lembrava desse caso? Vocês sabiam todos os detalhes desse caso, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Deixa também nos comentários sugestões de outros casos que eu posso trazer aqui para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.